Fala galerinha, beleza? Professor Jefferson aqui novamente. Hoje nós vamos falar de sequência, padrões em sequência, tá? Vamos iniciar aqui falando de variáveis para a gente chegar lá. Nessa equação aqui, ó, 3x menos 2 igual a x menos 4, a incógnita é a letra x, tá legal? Todo mundo entende agora que incógnita, o que é incógnita. Nesse caso aqui, a incógnita é a letra x. E resolvendo essa equação, a gente vai chegar no valor x igual a menos 1. X igual a menos 1. O que é isso? Esse menos 1 é a raiz da equação, tá? Então vamos começar a falar de termos técnicos. O menos 1 é a raiz da equação. Certo? O valor que a gente encontra, então, em qualquer equação que a gente acha o valor da incógnita, esse valor é a raiz. Beleza? Então, x é incógnita, menos 1 é raiz. Ó, a gente tem uma outra situação aqui. Ó. Soma de dois números é igual a 12. Tá? Então, nós vamos representar esses dois números por x e y. Então, x mais y igual a 12. Tá? E aí, qual o valor desse x e desse y? São infinitos valores. São infinitos. A gente pode, por exemplo, colocar aqui que o x é igual a 2. Nesse caso, o y igual a 10. Certo? Se a gente colocar que o x é igual a 0,2, o y tem que ser 11,8. Se a gente colocar aqui que o x é igual a 11 meios, o y tem que ser igual a 13 meios. Então tem infinitos valores para x e para y, já que nenhum dos dois foi dado. Né? E se mudarmos o valor do x, então temos que mudar o valor de y. E nesse caso, então o x e o y aqui, ó, da equação, o x e o y são as variáveis, tá? X e y são chamados de variáveis. Variáveis, ok? Belezinha? Vamos pegar a seguinte situação aqui, ó. Observe essa situação. Ó. Um trem de carga viaja a uma velocidade constante de 18 km por hora. Então eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Ele viaja 18 km, ele percorre 18 km em 1 hora. Certo? 18 km por hora, 18 km em 1 hora. Então ele percorre 36 km em 2 horas, em 5 horas ele percorre 90 km, em 10 horas percorre 180 km. E nós vamos chamar então horas de viagem de H e a distância percorrida de D. Nesse caso, H e D são as variáveis. Ó. H e D são as variáveis. Variáveis. Certo? Uma depende, porque uma depende da outra, né? Conforme uma varia, a outra também varia. E a relação entre essas variáveis a gente pode representar dessa forma aqui, ó. H, quer dizer, D é igual a 18 vezes H. Certo? A distância percorrida é igual a 18 vezes H, vezes a hora de viagem. Então aqui, ó, no caso de uma hora de viagem, então a distância percorrida, no caso da 1 hora, é 18 vezes 1, que é igual a 18 quilômetros. Né?
Se a gente pegar 5 aqui, 5 horas de viagem, ó, qual a distância percorrida em 5 horas de viagem? 18 vezes 5, que é igual a 90 quilômetros, conforme a tabela aqui, tá? Isso aqui é para a gente estabelecer, então, a relação entre a distância e o tempo viajado. Beleza? Agora, a gente tem o seguinte, é uma sequência aqui. A gente tem essa sequência aqui desses números 0, 3, 6, 9, 12. Tá? Observe que ela tem um padrão. Essa sequência tem um padrão, né? Ele está aumentando de 3 em 3. Né? Mas se a gente parar para pensar aqui, analisar, essa sequência, ela multiplica cada número natural por 3. Número natural, lembra? 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, se a gente pegar o primeiro número natural, ó, 3 vezes 0, igual a 0. Aí, ó, deu 0 lá. O segundo número natural é 1. 3 vezes 1 é igual a 3, certo? Deu lá. 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. 3 vezes 4 igual a 12. E assim sucessivamente. Beleza? Então, esse padrão aqui, ó, dessa sequência, é multiplicar cada número natural por 3. Eu consigo fazer esse padrão aqui. Vamos seguir essa sequência aqui de figuras, então. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Né? Olha a quantidade de bolinhas tem em cada figura. Ó, aqui tem 4 bolinhas, aqui tem 7, aqui tem 10, aqui tem 13. Tá? Eu fiz até uma tabelinha aqui para gente colocar aqui valores em número. Tá? Então aqui, a figura 1, a posição da figura 1 tem 4 bolinhas, a 2 tem 7, a 3 tem 10, a 4 tem 13. A gente percebe que também tem um padrão nessa figura aqui. Tem um padrão. E qual é o padrão? É o número de bolinhas da figura anterior somado a 3. Certo? O número de bolinhas da figura anterior somado a 3. Então, a gente tem assim, a gente pode escrever a sequência aqui, ó. 4, 7, 10, 13, mais 3, 16, mais 3, 19, mais 3, 22, e assim infinitamente. Mas e se a gente quiser saber, por exemplo, quantas bolinhas tem na figura 54? A figura de posição 54 tem quantas bolinhas? Olha, se a gente for ficar fazendo aqui, poxa, vai dar um trabalhão, né? Dá muito trabalho. Mas nós temos uma forma de achar isso aí, tá? Nós vamos chegar lá. Nós temos uma forma de encontrar isso. A gente chama de termo geral de uma sequência, para a gente encontrar. Bom, se a gente pegar a figura 1, tem 4 bolinhas. Isso aqui é a mesma coisa. A figura 1 tem 4 bolinhas. A gente pode fazer da seguinte forma, ó. Não é isso, ó, 3 vezes 1 mais 1. Figura 1, 3 vezes 1 mais 1, que é igual a 4. Olha a figura 2. Eu vou inverter aqui essa posição. A figura 2. 3 vezes 2 mais 1 é igual a 7. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Olha a figura 3. A figura 3, então, eu vou fazer 3 vezes 3, que é a figura 3, mais 1 é igual a 10. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Figura 4, ó. 3 vezes 4, mais 1 é igual a 13. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13.
Então, perceberam que tem uma forma da gente resolver ali, a gente achou o termo geral. O termo geral, o número de bolinhas é igual ao triplo da posição da figura, né? Somado a 1. Tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a 13ª figura. Ó, a 13ª figura. Para eu descobrir quantas bolinhas ela tem, ó, eu vou fazer o quê? 3 vezes 13, né? 13ª figura, posição 13, mais 1. 3 vezes 13 é igual a 39, mais 1, 40 bolinhas. Agora que eu descobri isso, qualquer posição que eu queira saber, é só eu multiplicar aqui, eu colocar o valor da posição aqui, da posição da figura aqui, e jogar nessa formulinha aí, né? A gente vai chamar aqui, ó, agora, ó, a gente vai chamar da posição aqui da figura de P, tá? A posição da figura. Eu vou chamar de P. E o número de bolinhas de N. E aí eu acho uma lei, eu acho um termo geral, o termo geral dessa sequência, que é N, o número de bolinhas, é igual a 3 vezes a posição da figura, mais 1. E achando esse valor, a gente volta aqui no exercício, lembra aqui que a gente colocou, ó, a figura 54 tem quantas bolinhas? Bom, se a posição da figura é 54, a gente vai usar aqui, então, essa fórmula, vamos jogar aqui na fórmula. A posição não é 54? Então, quantas bolinhas tem? N é igual a 3 vezes 54 mais 1. N é igual a 162 mais 1. N é igual a 163. N é 163. Então, na posição 54, na figura 54, eu tenho 163 bolinhas. Beleza? Vamos só pegar mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma sequência aqui. 3, 7, 11, 15, 19. Pegamos essa sequência aqui, tá? Infinito. A gente reparar aqui, ó, tá sempre somando 4 ao número anterior, né? 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 4, 19, e assim vai. Então, a posição 1 ali, ó, é igual a 3. A posição 2 é igual a 7. A posição 3 é igual a 11. A posição 4 é igual a 15. E por aí vai. A gente percebe que isso aqui, ó, é a mesma coisa que 4 vezes 1 menos 1. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Aqui, ó, 4 vezes 2, posição 1 vezes 1. Posição 2 vezes 2. Menos 1, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Posição 3, 4 vezes 3, menos 1, igual a 11. 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Aqui, ó, posição 4, então 4 vezes 4, que é 16, menos 1, é igual a 15. Se nós chamarmos de N o número ali dele, o número que está na sequência, tá? N chamar de número. E P, a posição dele na sequência, então posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, a posição dele na sequência, a gente acha o termo geral, que seria N é igual a 4 vezes o
local dele na posição, a posição dele, né, menos 1. N é igual, então, a 4 vezes a posição do número menos 1. Essa é a fórmula do termo geral. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado, um abraço aí, bom estudo para vocês. Até a próxima.